Qual que é a história da Choquei aqui, só por curiosidade, o que aconteceu, qual foi a fake news? Vocês comentaram isso mais pra cima? Eu tô muito perdido com isso que aconteceu. Tá, é isso aqui, né? Bom, primeiro o que ele falou no tweet? Esse aqui é o texto que a Jéssica, que tirou a própria vida, postou há 3 dias pra tentar desmentir as páginas da Choquei, Garoto do Blog e essas merdas. Postaram uns prints falsos da conversa com o Whindersson. Nossa, tem a ver com o Whindersson? Aquele ali é o comentário do dono da Choquei sobre esse texto. Vamos ver. Avisa pra ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Então o dono da Choquei debochou do fato de ela ter feito um textão tentando contar o lado dela. Foi isso que eu entendi. Vamos tentar ver aqui agora. Primeiro que eu jamais imaginei ter que vir aqui me pronunciar sobre seja lá o que for. Afinal, eu não sou famosa e nem nunca quis ser. Eu não iria dizer nada. Os sábios sempre permanecem em silêncio porque sabem que é a melhor e mais inteligente escolha. Mas o problema é que vocês estão passando completamente dos limites e por algo que eu não fiz. Toda essa palhaçada envolvendo meu nome do Whindersson não passa de uma brincadeira muito sem graça. Ficou bem óbvio que o intuito disso é me ridicularizar. Da mesma forma que já tentaram outras vezes. Eu já perdi pessoas das quais eu amava demais por conta desse tipo de coisa. Sendo assim, eu me pergunto, por quê? Qual a intenção por trás de tudo isso? Qual a graça que existe em infernizar a vida de alguém dessa maneira? O que aconteceu, gente? Quem é essa menina? Quem é Jéssica? O que ela tinha a ver com o Whindersson? Eu não tô nem sabendo disso. Eu nem sei o que aconteceu. O pessoal tava zoando ela pelo quê? Vamos ver se com isso aqui a gente entende. Agora, Jéssica, jovem que foi apontada como a fé de Whindersson Nunes através de conversas falsas divulgadas na web, infelizmente tirou a sua própria vida. A informação foi confirmada por uma amiga de Jéssica. A Choquei foi a maior promotora dessa fake news. Com mais de 30 milhões de seguidores em suas redes sociais, a página foi quem deu proeminência nacional com os prints forjados. Após a morte, eles deletaram os posts sem meia-culpa. Cronologia para todos entenderem. Choquei postou um print falso envolvendo uma affair do Whindersson com uma garota. Por causa do post, os fãs da Choquei deram hate na menina. Choquei não se retratou nem deletou o post. A menina tirou a própria vida por causa dos ataques que sofreu. Tá, eu ainda estou com um pouco de dificuldade de entender por que as pessoas foram atacar ela por ser uma suposta affair do Whindersson. Affair é interesse romântico, né? Ela era um suposto interesse romântico do Whindersson e as pessoas foram encher o saco da menina por causa disso. Eu não entendi muito bem como as duas coisas... Óbvio, você espalhar print fake, conversa fake, pra queimar uma pessoa, pra difamar uma pessoa, pelo motivo que seja, nem importa se vai ser uma difamação, tipo, não é difamação falar que ela tá tendo um caso com o Whindersson. Sim, você tá mentindo sobre a pessoa e você tá fazendo com que ela receba uma fama injusta, né, nesse caso. Uma má fama injusta porque isso não aconteceu. Mas eu ainda tô tentando entender como que isso rolou, porque... No meio da fofoca fala que ela tem OnlyFans. Não, é que tá rolando um murmurinho de que o Whindersson e a Luísa podem estar voltando. Pelo que eu sei é isso. Acho que saiu no Treta News, isso eu vi por alto, mas não me lembro bem o que é. Mas ainda assim, tipo, tá, aí o pessoal ficou puto porque teve essa história de que talvez ela tivesse um caso também e foram lá escrotizar a mina porque ela seria o quê? Não é nem amante, porque o Whindersson nem tá com a Luísa, né? Mas, cara, que coisa estranha, bizarra. Essa é estão confundindo as histórias. Isso aqui, então, isso aqui não tem nada a ver com o OnlyFans. É só porque disseram que ela estava tendo um caso com o Whindersson. De alguma forma, isso fez ela receber ataques e ela não conseguiu lidar com esses ataques e com a assédio que estava recebendo na internet e escreveu esse textão. Ok. É o que eu estou entendendo. Ok, não tem nada ok no que aconteceu. Mas pelo que eu estou entendendo, então, da história é isso. Aí, o que a gente tem aqui? Ficou bem óbvio que o intuito disso é me ridicularizar, da mesma forma que já tentaram outras vezes. Eu já perdi pessoas das quais amava demais por esse tipo de coisa. Sendo assim, eu me pergunto por quê? Qual a intenção por trás disso? Qual a graça que existe em infernizar a vida de alguém dessa maneira? Quero fazer uma pergunta diretamente para quem está fazendo isso. O quanto que você está ganhando? Se o seu problema é comigo, se você tem algo contra mim, por que não me chama e a gente resolve isso de uma vez por todas? Até quando você vai ficar fazendo esse tipo de brincadeira? Até quando você vai fazer com que eu seja ridicularizada, xingada, ameaçada e continue perdendo pessoas que eu amo? Isso já passou muito dos limites, nunca teve graça, mas agora você já está exagerando demais. É que pelo que tá aparecendo, tinha alguém perseguindo, enchendo o saco dessa menina há muito tempo, por alguma coisa que não dá nem pra entender o que é, né? Isso aqui, pelo jeito, não foi só isso aqui foi a última gota d'água, o estopim que fez com que ela não aguentasse mais, né? O que tá aparecendo pelo texto. Eu sei que a justiça do homem é falha, e casos assim nunca dão em nada para quem pratica a maldade, mas cuidado, a justiça de Deus nunca falha, pode ter certeza que você vai pagar por todo o mal que está me causando. Se passar por outra pessoa é crime, e você vai responder judicialmente por todo esse transtorno e vexame. Também peço que respeitem o Whindersson, ele não tem culpa do nome dele ter a proporção que tem, muito menos
de quem tira proveito disso pra fazer maldade com outras pessoas. Só existem 2 culpados nessa história e não somos nós 2. E sobre o que estão dizendo, que eu tirei esses prints e mandei pra uma amiga minha, é mentira. Primeiro que sempre que a gente compartilha algo íntimo assim, é sempre por visualização única, justamente para não dar confusão depois. E o mais importante, todo o meu círculo de amigos jamais faria isso comigo, sabendo a barra que eu enfrentei e ainda estou enfrentando esse ano. Viu? Ela tava passando por alguma coisa pesada. Aí que é foda. Cara, isso é mais uma coisa, tá? Porque os caras da Choquei podem ter pensado, tipo... é só uma fofoca envolvendo uma celebridade da internet e um suposto affair. Não vai dar nada, é só uma mentirinha boba pra pegar uns likes, gente. Cara, você não sabe o que essa pessoa tá passando, mano. Você não faz ideia do que tá acontecendo na vida dessa pessoa pra fazer um comentário desse, pra fazer uma parada dessa, sabe? Tipo, pra jogar uma bomba. Porque, pra além disso, pessoas que não são famosas, que não são figuras públicas, não estão acostumadas a lidar com um assédio tão gigantesco quanto qualquer pessoa pública sofre, né? Tipo, se você é uma figura pública, tem centenas de pessoas te xingando, tem milhares te elogiando, mas tem centenas, às vezes milhares também te xingando, e você tem que se acostumar com isso, porque faz parte da vida que você escolheu pra si. Quando você não é figura pública, você não tá acostumado a lidar com isso. Até porque é de uma hora pra outra, né? Não é... A pessoa que ela vai crescendo como figura pública, ela vai se acostumando aos poucos também. Então imagina uma pessoa que não tem nada a ver com isso, com esse meio, do nada é envolvida num caso, numa fofoca com o Whindersson, repercute nacionalmente, e ela tem que lidar com milhares de comentários no momento em que ela tá super abalada psicologicamente, ela não consegue lidar com isso. A gente às vezes não consegue nem entender como que uma fofoca sobre um relacionamento com uma pessoa famosa pode mexer tanto com ela ao ponto dela chegar nesse extremo de tirar a própria vida. Só que realmente não tem como entender, porque a gente não tá na cabeça da pessoa, a gente não sabe por que coisas essa pessoa tá passando e quanto ela tem preparo psicológico pra lidar com um assédio desses nesse momento. Talvez mesmo que ela estivesse 100% tranquila, ela não tivesse esse preparo, por não ser uma figura pública e porque tem pessoas que não têm tanta estabilidade psicológica quanto outras. Agora, quando a pessoa está enfrentando uma barra e pelo que ela dá a entender no texto dela, ela tava, fica mais fácil de compreender por que ela não conseguiu aguentar uma exposição desse tamanho. Que coisa... Isso aqui é terrível, é nefasto, é realmente grotesco. Eu acho que a gente realmente tem um problema, que não é exatamente um problema de fake news. O que eu realmente acho tóxico na mídia são páginas de fofoca. Porque não é nem notícia, gente. Sabe, fofoca. Eu entendo que tem demanda pra isso, e é por isso que as pessoas consomem. As pessoas são curiosas, são fofoqueiras e querem ficar sabendo da vida das celebridades, das pessoas famosas. Mas isso, sabe, isso não é notícia. Com quem o Whindersson tá saindo ou deixando de sair, isso não deveria ser notícia. E aí, como se a simples existência de uma indústria de fofoca de celebridades não fosse um negócio que a gente observa e pensa, falhamos enquanto sociedade, o negócio é tão bizarro que é justamente um dos ambientes mais prolíficos pra notícias falsas. Porque são fofocas. Então, tipo, é só uma mentirinha aqui pra falar que fulano tá saindo sei lá, com essa pessoa aqui. Não tem nada demais nisso, né? Tudo bem contar uma mentirinha como essa. É uma mentirinha pequena, inofensiva. Tá só inventando uma historinha, a gente vai pegar uns likes, vai deixar todo mundo curioso pra saber sobre a vida dessa pessoa e é só isso. Mas, cara, é muito escroto, mano. É muito zoado. Ficar mentindo sobre a vida de pessoas só porque elas têm muitos seguidores nas redes sociais e porque vão atrair muito engajamento, muito like. Se sair espalhando fofocas reais, stalkeando famosos pra ver se conseguem tirar alguma intimidade dele e levar pro público. Se isso por si só já é escroto, imagina inventar isso só pra ganhar likes nas redes sociais, monetizar em cima disso, de mentira sobre a vida de outras pessoas. Essa é uma das coisas mais nojentas que tem, né? Na mídia, no entretenimento, nas redes sociais. Enfim, ela falou então que tá enfrentando muitos problemas, né? Na verdade, é totalmente o contrário sobre os amigos exporem ela. Não, é o contrário. São eles que me defendem sempre. Os amigos dela que defendem ela sempre de tudo. Já tomei na cara sim com certas amizades, mas nem por isso eu condenei todas as outras. Eu não estou dizendo que nenhum deles jamais fosse capaz de fazer algo que me prejudicasse. Talvez fizessem, em outros momentos. Não sei. Mas agora eu acho muito difícil que qualquer um deles tivesse essa coragem. Por último e não menos importante, eu não posso lidar com esse tipo de exposição, da qual não foi ocasionada por mim. Esse foi o ano mais difícil da minha vida. Só agradeço por ter chegado em dezembro com vida. Não que seja do interesse de ninguém, mas... Caramba, ela ainda falou, ó. Mas eu atentei contra a minha vida 3 vezes. Tive inúmeras internações em 22 anos. Foi a primeira vez que eu fui levada de ambulância e dei entrada direta na emergência. A menina tinha 22 anos. Meu Deus do céu, mano.
Tinham a vida inteira pela frente. Eu tenho cicatrizes que me lembram todos os dias de tudo que me aconteceu e tudo que eu tive que lidar nesses 12 meses que mais parecem 12 anos. Cresci e amadureci, mas também apanhei muito da vida. Quebrei muito a cara com pessoas que eu achava que jamais soltariam a minha mão. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para vocês imaginarem como deve estar a minha mente tendo que ler todos esses absurdos, todas essas ameaças. Eu já sofro de fobia social. Imagina o que eu vou fazer agora com tanta gente me ameaçando. E falem pra mim, se fosse mesmo verdade, se eu e o Whindersson realmente estivéssemos juntos, cadê o problema nisso? Eu sou solteiro e até onde eu sei ele também é. Vocês vão mesmo continuar sempre ferrando com o psicológico de todas as mulheres que se envolvem com ele? Ele não tem direito de viver o amor? Ele não pode querer construir família com ninguém mais? A mania, tipo, as pessoas precisando se meter na vida do cara, né, de todas as formas. Essas conversas podem até serem verdadeiras, mas quem estava conversando com ele não era eu. Ele sequer sabia da minha existência, isso eu garanto pra vocês. Agora um pedido, por favor, parem de vir até o meu perfil destilar tanto ódio. Vocês estão falando da minha aparência, da minha classe social, xingando a minha família, ameaçando, me chamando de interesseira, me comparando com as ex dele. Gente, pra que isso? Meu único pedido é para que vocês parem e pensem nas consequências do que vocês estão fazendo. Sabe o que é mais triste nisso tudo, mano? Quer dizer, o mais triste, obviamente, é a fatalidade. Mas eu ainda acho muito triste que eu tenho certeza que vai ter um bando de arrombado que foi lá mandar mensagem desaforada pra menina. Porque é um doente que viu uma fofoca na Choquei falando: é a nova pessoa que tá tendo uma affair com o Whindersson. Eu vou lá falar que ela é interesseira. Sabe esses doentes mentais que fazem uma merda dessas? Sem propósito nenhum. E eu tenho certeza que boa parte, se não a maior parte dos arrombados sequer vai colocar a mão na consciência e pensar: meu Deus, olha o que foi que eu fiz. Meu Deus, eu participei desse acontecimento terrível, dessa tragédia. Eu tive participação nisso. Esse infeliz não só não vai colocar a mão na própria consciência, não só não vai se dar conta da merda que ele fez, como provavelmente na semana seguinte vai estar fazendo a mesma coisa com outra pessoa. Cara, eu não consigo entender algumas coisas dos seres humanos, sabe? Tipo, eu não entendo, cara. Como que alguém faz um troço desses? Eu já vi esse tipo de coisa acontecendo comigo e com pessoas próximas a mim. E eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse morrido, ou que se pessoas próximas a mim tivessem morrido por não conseguir lidar com esses ataques, com essa baixaria toda, boa parte dessas pessoas estariam felizes até. Essas pessoas que se dizem do bem, que se dizem do amor, sabe? Da empatia, eu tenho certeza que não estariam se importando e se culpando por causa disso. Mais certeza ainda. Essas pessoas são podres, mano. É simplesmente isso. E ela ainda continuou falando: hoje em dia é difícil dizer e fazer as coisas porque somos taxados de vitimistas, oportunistas, entre outros vários adjetivos. Mas cuidado com o que vocês falam. Vocês não sabem como está o psicológico de quem está recebendo os xingamentos e as ameaças. Exatamente. Setembro Amarelo, mais uma vez, não ensinando nada pra ninguém. E eu sinto muito por isso. E tem muita gente que ainda subestima pra caramba, né? Doenças psicológicas, o quão sério isso pode ser. As pessoas ainda não entenderam. Tem muita gente que ainda não entendeu que depressão é uma doença fatal. Não em todos os casos, obviamente, mas se chegar no ponto mais extremo da doença, ela mata. E tem gente que não leva a sério. Eu sou completamente preenchida por amor. Nada do que vocês me rotularem vai mudar quem eu sou, a minha existência, e muito menos me fazer duvidar do que eu mereço. Que Papai do Céu abençoe o coraçãozinho amargurado de cada um de vocês. Cara, é muito triste, velho. A menina ainda deixou claro, se comunicou bem pra caramba, jovem, muito jovem, 22 anos, que tragédia, eu não sei nem como colocar em palavras isso. E aí, depois de ver tudo isso aqui, o dono da Choquei vai lá e tira uma onda ainda falando: a redação do Enem já passou. As pessoas zoando isso aqui, falando muito texto. Que é assim, que é uma coisa de bostileiro mesmo, né? Não consegue ler meia dúzia de parágrafos que já fica com preguiça. Já fala que é textão. E acha que tá tirando mó onda falando que tem preguiça de ler. Mano, isso aqui é só uma... Sabe, são várias camadas de decepção. Às vezes, raramente nos deparamos com notícias pra restaurar a fé na humanidade, mas o mais comum é isso aqui, né? Casos como esse que a gente só perde a fé na humanidade mesmo. Lembrando que a menina não era desse meio, ela não era influencer, ela não era modelo, famosinha nada, nem perfil ativo ela tinha por conta da situação que estava passando. Ela teve que criar um para desmentir as páginas. E os comentários nos posts que chegaram a publicar o texto dela, basicamente isso que eu falei, né? Muito texto, não vou ler. Verificadinho do Instagram, hein? Cheirosinho esse aqui. Meu Jesus, livro de Gênesis, que longo, não quero ler. Gata, tá treinando pro Enem, porque não fez um podcast? Meu Deus, que nojo... Que vergonha que eu tenho de ser brasileiro numa hora dessas, mano. Que preguiça de ler, muita coisa, nem vou ler. Meu Deus do céu. Assim, ó,
O mínimo que essas desgraças deveriam é estar com a consciência muito pesada agora. O mínimo, o mínimo. Se qualquer pessoa que tenha tido qualquer mínima interação negativa com essa menina nos últimos dias deveria estar tendo sérias dificuldades pra dormir por um tempo, pra perceber a merda que fez e ver se começa a levar mais sério. Óbvio que eu não quero que a pessoa também desenvolva um trauma, uma doença psicológica por causa desse acontecimento, mas crescer como ser humano um pouquinho e de repente passar esse crescimento, esse aprendizado adiante pra ver se a gente consegue fazer a nossa sociedade deixar de ser tão lixo. Isso é muito revoltante, mano. Obviamente é um assunto delicado pra mim, mas esse é um dos motivos pelo qual me deixa tão puto, sabe? Porque eu entendo perfeitamente a seriedade da situação. Eu não consigo acreditar, sabe? Tipo, quando eu vejo as pessoas realmente tratando uma coisa dessas na brincadeira. É um negócio que me enche de nojo. Aqui, vídeo da mãe da garota antes da tragédia. Bom, gente, eu tô aqui em primeiro lugar como uma mãe, entendeu? Como uma mãe, né, que tá passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Isso aqui eu acho que eu não consigo assistir. Aí eu não consigo, mano. Não consigo. Ainda mais sabendo o que aconteceu. Meu Deus do céu, velho. Eu só consigo orar por essa mãe pra que Deus dê conforto pra ela de alguma forma, porque não tem nada que eu consiga pensar pra além disso. Eu agora tô simplesmente... Eu não tava nem sabendo dessa situação até poucos minutos. Eu tô revoltado. Eu tô transtornado com a situação. Eu não vou ser capaz de me colocar no lugar de uma mãe nessa situação agora, porque eu não tenho força pra isso. E eu espero que ela tenha. Eu espero que Deus dê força pra ela, porque eu não tô conseguindo ter força agora. Rafael, dono da Choquei, correu pra apagar as publicações falsas que ocasionaram a morte da menina que estava com depressão. Mas o print é eterno. Essa foi a publicação original da Choquei, então. O perfil Garoto do Blog no Instagram divulgou o print de uma conversa do humorista Whindersson Nunes com uma mulher de Minas Gerais. A moça teria mandado os prints para uma amiga que divulgou as conversas nas redes sociais. Esses são os donos e administradores da Choquei. Ó, o cara que falou aquela atrocidade avisa para ela que a redação do Enem já passou, debochou de uma publicação como aquela e ganhou 6 mil likes enquanto foi printado. Era o dono da Choquei mesmo, não é nem só de mim, é o dono da Choquei. A Choquei aqui, né, apoiando o PL da censura, contra fake news. Esse país é uma piada, é uma piada de péssimo gosto. Isso aqui é uma piada do Coringa, mano. Eu não sei nem como reagir mais. O pessoal tá tentando derrubar a página da Choquei por causa dessa merda. Ai, cara, eu só tô triste, na moral. Eu já não sei mais nem o que falar. Eu não vou ficar falando de Felipe Neto, sabe, eu acho que não cabe nesse assunto, sei lá. Vou orar pela família da Jéssica, para que Deus consiga de alguma forma, em algum momento, confortar. E torcer para que, sei lá, pelo menos algumas pessoas caiam na real e percebam a gravidade desse tipo de coisa. Não é a primeira vez que acontece, né? Pessoas sendo assediadas e não conseguindo lidar com isso, porque ninguém sabe, né? Todos os problemas que uma pessoa pode ter em cada momento. E é esperar demais que a nossa sociedade evolua a tal ponto em que esse tipo de possibilidade seja levada em consideração, né? Antes de um assassinato de reputação tão besta, tão gratuito, tão sem sentido. A última coisa que eu gostaria, que eu me sentiria bem fazendo, seria politizar o caso, né? Falando aqui com vocês, que vocês estão comentando sobre isso. Mas sim, é lamentável pensar. Isso aqui ainda vai servir como um argumento forte para a PL da censura. Vão usar uma tragédia como essa para tentar censurar as pessoas. Cara, que decepção. Quer dizer, é difícil falar decepção quando eu já esperava tudo isso com o Lula assumindo o poder, né? Mas ainda assim, é um momento triste para ser brasileiro.